Boa noite, bancário. Boa noite, bancária. Eu sou a Gilvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate. E hoje nós vamos falar sobre a participação nos lucros e resultados. E a pergunta que não quer calar é: quando é que nós vamos receber a nossa PLR? Quem já recebeu, já está respondida a pergunta, o dinheiro já está na conta. Tem gente até que já gastou. Mas quem não recebeu ainda só quer saber quando é que nós vamos receber e quanto é que nós vamos receber. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, os bancários do Bradesco receberam a PLR no dia 11 de fevereiro e receberam 2,2 salários mais R$ 2.400. Obviamente que é descontada a antecipação que foi pago assim que a gente fechou a campanha salarial, né? Os bancários do Santander também já receberam. E receberam no dia 18 de fevereiro, receberam 2,2 salários mais R$ 2.400, que é a parcela adicional, mais a PPR, que é também descontado a antecipação. E no caso da PPR em especial, que o valor total é de R$ 1.350, vai ser descontado também o programa próprio, não a PLR, não é descontado da PLR, mas é compensado aí os valores do programa próprio. Mas como é que é essa regra, né? Como que é essa regra? Nós hoje, só para explicar um pouquinho, nós estamos aqui com um convidado, que é o Daniel, que é diretor aqui da executiva do sindicato, funcionário do Banco Itaú. A gente também vai contar com a presença aqui no programa da Jaqueline, que é funcionária da Caixa, empregada da Caixa Econômica Federal, é da Comissão dos Empregados da Caixa, da Comissão Nacional, representa aqui o Estado de São Paulo, e com o Ernesto, que é diretor aqui do sindicato, funcionário do Banco do Brasil, e a gente vai conversar um pouco sobre a PLR desses três bancos, né? Vamos falar também do HSBC, muito importante, porque o banco ainda não pagou, e a gente vai dizer como é que funciona e quando vai ser o pagamento e como é que vai funcionar. Mas todo mundo pergunta, como é que é essa regra da PLR? Tão complicada? Vamos entender. A regra da PLR funciona assim. Quando a gente fecha a campanha salarial, até 10 dias depois da assinatura do acordo, ele vai pagar uma antecipação. A antecipação, a regra básica, ela tem uma regra básica e uma regra geral. Uma regra básica porque depende do lucro do banco, depende do número de funcionários, depende do quanto o banco vai gastar com o pagamento da regra básica. E se esse pagamento dessa regra básica não atingir, ele não gastar 5% do lucro, aí ele vai ter que fazer uma majoração até chegar nesses 2,2 salários e mais uma parcela adicional de R$ 2.400. Isso é feita essa majoração, isso é a PLR pelo teto. Então o banco paga 90% do salário, mais R$ 1.100,80, né? Com um teto, isso tem um teto. Ele pagou 90% mais R$ 1.100,80, um teto de R$ 7.181. Ao pagar esta regra básica, ele vai ver se ele gastou 5% do lucro líquido. Ele tem que ter gasto pelo menos 5% do lucro líquido. Se ele não gastou menos com essa distribuição, ele vai ter que fazer uma majoração, né? Até chegar nos 2,2 salários ou nos 5% do lucro líquido, aquilo que vier primeiro, né? E tem um teto também, que é de 13%. Se ele pagou 90% do salário mais R$ 1.100 e atingiu esse teto, passou do teto de 13%, ele vai minorando o valor, né? Vai diminuindo. Então, a regra ela é realmente bastante complexa, mas é uma regra que a gente tem utilizado de algum tempo. Nós fomos aperfeiçoando ao longo do tempo para transformá-la numa regra mais justa para o trabalhador se apropriar mais desta riqueza toda que ele tem produzido para os bancos, né? Bom, então se ele pagou a PLR, não gastou os 5%, ele faz essa majoração. Normalmente, quando sai o lucro líquido do exercício, né, do ano inteiro, é que a gente vai ver quanto que ele tem que majorar, quanto que ele vai pagar, né? Daí eu falei, o Bradesco pagou pelo teto, os 2,2 mais os R$ 2.400, lá no dia 11 de fevereiro. O Santander também pagou pelo teto, que aumentou bastante o lucro. Os bancos, como a gente tem visto aí, né, seus lucros sempre altos e crescentes, né? Então, o Bradesco lucrou mais de 10 bi, o Santander com um lucro de 7,3 bi, o Banco do Brasil também já divulgando um lucro bastante considerável de 11 bilhões 758 milhões, a Caixa Econômica Federal
um lucro de 3,8 bi. Então, a gente tem visto aí os lucros, a publicação dos balanços dos bancos com os lucros, né, bastante consideráveis. E aí, o sindicato sempre, quando chega no mês de janeiro, vai pedir, manda para o banco uma reivindicação que antecipe o pagamento, que divulgue a data, que o bancário quer saber quando vai receber, e que faça antecipação, porque os bancos têm até o dia 3 de março, é o último dia que ele tem para pagar a diferença da PLR, né? E aí a gente manda uma reivindicação para todos os bancos. Nós mandamos agora para o Itaú, né? Na semana passada, mandamos para o Itaú essa reivindicação que antecipasse a data de pagamento, né? Não deixasse para pagar no último dia 3 de março, e também que antecipasse o valor do PCR, que deveria ser pago lá em maio. Nós vamos conversar agora com o Daniel Reis, que é aqui diretor da executiva do sindicato, funcionário do Banco Itaú. Daniel, e aí? Nós já conversamos com o banco ontem e ele já deu uma resposta a respeito dessa reivindicação, já até anunciamos. Vamos conversar um pouco sobre isso. O Banco Itaú, ele sempre anuncia o seu balanço muito ao final do mês de fevereiro. O ruim é que nos deixa uma margem muito pequena de fazer a antecipação. Então, foi importante essa conversa que nós tivemos com o banco, solicitando a antecipação, não só do pagamento da PLR, mas também solicitando a antecipação do PCR, que é o Programa Complementar de Remuneração, para que fosse feito agora o mais rápido possível. E hoje, prontamente, né, nessa manhã de terça-feira, o banco ele trouxe para a gente a notícia de que pagará os dois programas no próximo dia 1º de março. A PCR, que nós tínhamos negociado ano passado, ela seria paga somente no dia 27 de maio. E nós achamos extremamente importante que o trabalhador tivesse esses recursos um pouco mais cedo, né? Até para que ele possa fazer os seus investimentos, possa pagar as suas dívidas e principalmente ter um recurso a mais, junto com a PLR, para poder ter uma vida financeira um pouco mais tranquila durante esses dias. Então vamos ver. O bancário do Itaú, no dia 1º de março, vai receber a PLR, que é 2,2 salários, mais R$ 2.400. Desse valor, ele vai descontar aquilo que o banco já antecipou para ele lá em novembro, né? Depois que a gente passou a campanha salarial. E, além disso, vai receber também os R$ 1.600 do PCR, é isso? Programa próprio, é isso. Então, é um dinheiro a mais que vai vir para o trabalhador do Itaú. Aliás, não são poucos trabalhadores. Hoje, os trabalhadores são mais de 100 mil trabalhadores dentro do nosso conglomerado, né? E foi importante o gesto do sindicato em fazer a solicitação da antecipação. A antecipação do pagamento da PLR, mas principalmente do pagamento do PCR. Porque é um mês em que os bancários têm muito, a gente costuma dizer assim, de um mês que o bancário está gastando muito, né? Tem IPTU, o pessoal já começou a receber o carnê em casa, tem escola dos filhos, a matrícula da escola, que mais? Tem o IPVA do carro. IPVA do carro. Normalmente a renovação do seguro, porque os bancários trocam muito de carro no final do ano, então... Renovação do seguro do carro, quer dizer, o bancário está lá, e às vezes está lá no cheque especial, né? Então, quanto mais o banco demora, mais o bancário vai pagar juros do cheque especial. Por isso que nós pedimos que antecipasse logo o pagamento do PCR, que pague logo, né, também a PLR, porque todo mundo sabe, né, e sabia que os bancários têm uma dedicação muito grande no banco, e sabia que o banco ia dar lucro, porque todos os bancos no Brasil têm dado lucros, e lucros, né, exorbitantes, né? Portanto, nós estamos cobrando do banco essa antecipação. O que mais, Daniel? Que conta que os bancários vão pagar agora no mês de fevereiro, março? Tem o carnaval, né? O bancário do Itaú não vai aproveitar o carnaval? Os bancários vão receber esses valores exatamente antes do carnaval. Acho que isso daí também é mais um motivo de alegria para o bancário. Mas o mais importante é que o bancário faça o acompanhamento junto ao sindicato das contas em que o banco deverá fazer os pagamentos corretos em relação a tanto a PLR quanto a PCR. Porque pelo lucro apresentado pelo banco, nós entendemos que o banco ele vai pagar os 2,2 salários mais os 2.400, isso aí vai pagar a PLR cheia. E no PCR, nós entendemos que há uma diferenciação ainda para ser negociada com o sindicato, ainda para o exercício desse ano.
justamente porque o banco ele superou as expectativas do mercado e que nós previamente já tínhamos pré-acordado que se houvesse essa expectativa superior, o banco teria condições de melhorar o programa complementar. Sendo que o banco ainda tem mais 13 programas de participação dos resultados em que não são contratados junto ao sindicato. E esses programas também vão ser antecipados agora para o dia 1º de março para todos os trabalhadores. Isso é, fazendo com que todos os trabalhadores que tenham direito a esses pagamentos, nós estamos falando do Agir, dos programas, né? do Agir, que é um dos programas, do programa de bônus que o banco tem, da remuneração da direção do banco também. Então, todos esses programas serão pagos agora no dia 1º de março também. Muito bem, então nós vamos encerrar aqui nosso primeiro bloco, agradecer a presença do Daniel, obrigado Daniel, e no próximo bloco a gente vai voltar, vai conversar sobre o HSBC e a Caixa Econômica Federal. Vamos chamar um intervalo e já já a gente volta. Nós estamos de volta aqui, vamos falando hoje sobre PLR e programas próprios e a gente vai conversar agora sobre a PLR dos bancários do HSBC. Bom, nós na semana passada também mandamos uma carta para o Banco HSBC cobrando a antecipação do pagamento da PLR e cobrando do banco que não descontasse o valor que foi antecipado no ano passado, né, de PPR, no percentual de 15%. O ano passado, o banco, quando foi pagar a PLR, pagou junto o PPR e antecipou 15% do PPR e que, em tese, ele teria que descontar esse ano do pagamento que ele vai fazer agora para os bancários. Então, nós cobramos o banco que não tinha que ser feito esse desconto. Desde o ano passado que a gente vem dizendo para o banco isso. Vocês pagaram, mas vocês não vão descontar, porque os bancários não vão aceitar esse desconto, né? E a gente recebeu a resposta, o retorno, no dia de ontem, do Banco HSBC, dizendo que vai atender essa reivindicação dos bancários, vai pagar a PLR no dia 25, agora de fevereiro, e não vai descontar os 15% do PPR que foi antecipado no ano passado. Portanto, a PLR e o PPR dos bancários do HSBC vai ser melhor e maior, né? Porque não vai haver esse desconto de 15% já antecipado no ano passado. Então, só para lembrar, os bancários do HSBC vão receber a PLR, tem a regra básica, né? A regra está lá, 90% do salário mais R$ 1.100,80. Isso é pago se o banco tem um teto, né? O teto de R$ 7.181. Se o banco, quando pagar esta regra, não gastar 5% do lucro líquido, ele tem que fazer uma majoração. Se ele gastar mais de 13%, que não vai acontecer isso, se gastar mais de 13%, aí terá que minorar o valor, né? Terá um redutor. Mas isso, então, na PLR do HSBC, pagamento dia 25, e não vai haver o desconto daquele valor antecipado de 15% do PPR que foi antecipado ano passado. Uma boa notícia. E agora nós vamos conversar com a Jaqueline, que é empregada da Caixa Econômica Federal e representa os bancários da Caixa na Comissão dos Empregados, na Comissão Nacional dos Empregados da Caixa, na CE Caixa. Ô Jaque, os bancários da Caixa querem saber quando é que a Caixa vai pagar a PLR. Boa noite, Jaque. Boa noite, Vândia, boa noite, bancárias, bancários. A Caixa vai pagar a complementação, né, que a gente teve antecipação agora em novembro, no dia 1º de março. Também nosso prazo era dia 13, e o sindicato foi atrás, com o TRAF, né, para logo após a divulgação do balanço a gente ter a antecipação desse valor e dia 1º está aí.
o valor da segunda parcela mais diferenças, né? A Caixa ela paga de um pouco diferente da FENABAN. Ela paga a regra básica, ela pagou 90% do salário, mais R$ 1.100,81, né? Então, ela pagou mais R$ 1.100,80, né, precisamente, só que ela paga sobre um lucro anual estimado, né? Quando a gente terminou a campanha salarial, assinou lá o acordo, tinha um prazo de 10 dias para fazer o pagamento, então ela faz uma estimativa, meu lucro anual vai ser de, no caso, lá no ano passado ela disse o seguinte, meu lucro anual vai ser de 2,5 bi, certo? E aí ela fez um pagamento e teve um redutor de 18%, né? E também teve, no ano passado, na campanha salarial, nós tivemos uma conquista muito boa na Caixa, que foi a PLR social, que era 4% do lucro líquido, né, para ser distribuído linearmente entre os empregados. E tinha a parcela adicional, que é de 2% do lucro líquido, né? Então, a Caixa calculou a regra básica de 90% do salário, mais R$ 1.100,80, com uma estimativa de lucro de 2,5 bi. Ela pagou 2%, metade dos 2%, né? Metade da parcela, ou melhor, ela pagou 2% sobre esse lucro de parcela adicional e metade da PLR social, né? Ou seja, em vez de pagar os 4%, ela pagou 2% sobre 2,5 bi. Agora, como a Caixa teve um lucro bem maior do que foi estimado, ela teve um lucro de 3.764.000.000, tem umas diferenças aí para receber, então tem que recalcular. Você está dizendo que a Caixa já informou que vai pagar este complemento da PLR, essas diferenças, no dia 1º de março. E as diferenças do valor também, né? É bom explicar para as pessoas como é que vai funcionar esse cálculo, embora, né, todo mundo está perguntando, mas quanto que eu vou receber? Quanto que significa 2%? Quanto que significa 4%? Essa diferença. Tem que entender bem, já que nós vamos conversar um pouco, aí vocês vão entender bem que a gente só vai saber desse valor quando a gente souber qual é o número de funcionários que está sendo calculado. Porque ao longo do ano, tem gente que aposenta, tem gente que sai, tem gente que entra, e isso tudo tem que entrar no cálculo para saber exatamente qual é o valor, e é isso que nós estamos cobrando da Caixa, não é, Jaque? Exato. Bom você ter falado, Vândia, que, em primeiro lugar, esse redutor, ele deu muito pano para manga, muita confusão, né? E por quê? Na categoria a gente tem diferença entre até a estimativa do lucro, né? A Caixa, ela não tem a obrigatoriedade de publicação de um balanço semestral com lucro real apurado, ela trabalha com uma estimativa. Então, todos os anos, quando a gente recebe a antecipação, é com base em estimativa mesmo. E é do lucro anual. No caso, lucro anual. Os demais bancos na FENABAN fazem um pagamento com base no lucro semestral. A Caixa ela faz um pagamento total, ou seja, com base no lucro já anual estimado, né? Isso. Que é a diferença. E a estimativa da Caixa, a gente já pontuou o ano passado que ela foi inferior à nossa, né? Que a gente estava calculando um lucro de 3.300 bi. A Caixa estimou bem abaixo da nossa expectativa. E o lucro foi acima da nossa expectativa. Então, a gente recebe em 1º de março. O que ficou faltando no ano passado? 2% da PLR social. E a Caixa antecipou 100% da regra básica da FENABAN, mais o adicional, mas com o famoso redutor, né? Então, agora a gente recebe mais os 2% da PLR social, que ela antecipou metade, e todo o acerto das diferenças devidas e que a gente recebeu agora, a menor. Vamos explicar o que significa esse redutor. Quando a gente negociou, é claro que você negocia uma regra básica, a gente nem tinha informação, a Caixa não falou para a gente, vai ter um redutor. E como é que funciona o redutor? Mais uma vez, eu vou explicar, a gente já colocou a regrinha para vocês aí no começo do programa. A regra básica da PLR funciona assim, é 90% do salário mais R$ 1.100, né, e 80 centavos. Aí você paga. Se você, ao pagar, né, esta regra, você não atingiu, não gastou 5%, você vai majorando. Se você gastou mais e está gastando mais de 13%, tem um teto de 13%. Você vai fazendo um redutor, aplicando um redutor. Então, por isso que teve o redutor de 18%. Só que agora o lucro não deveria ter sido 2,5 bi, mas ela não sabia, ela faz uma estimativa.
né? O lucro realizado foi de 3 bilhões e 764 milhões. Daí ela vai recalcular, vai ter as diferenças. A PLR social, como a Jaqueline falou, ela calculou metade dessa PLR social, né? Ela calculou 2% de 2,5 bi. Ela vai ter que calcular 4% de 3 bilhões 764 milhões. E daí ela vai ver quanto dá por funcionário e depois você vai ver quanto você recebeu dessa antecipação e você vai receber a diferença desse valor. A mesma coisa na parcela adicional. 2% de 3,764 milhões, 3 bilhões 764 milhões, vai dar um valor X. Você vê quanto você recebeu de antecipação e vai receber essa diferença. Todas essas diferenças deverão ser pagas até o dia 1º de março. Não é isso, Jaque? Isso. E também quem trabalhou uma parcela do ano, tá? A nossa dificuldade em calcular é porque a gente não sabe exatamente quantas pessoas trabalharam uma fração do ano, né? A Caixa vai pagar proporcionalmente ao período trabalhado. Então, quem entrou ou saiu durante o ano, também nós não temos domínio desses números, né? Só a Caixa conhece. Mas também vão receber o acerto agora, em março. Mas nós não temos ainda, mas estamos cobrando da Caixa que apresente isso para a gente, porque o pagamento da PLR precisa ter transparência. O sindicato acompanha todos os pagamentos, depois de efetivados, quando saem os balanços, a gente faz a conferência disso, faz o acompanhamento. Quando a gente tem dúvida, nós vamos lá questionar o banco, levamos as nossas dúvidas, ele tem que apresentar, enfim, a justificativa. Quer dizer, a gente sempre acompanha o pagamento da participação nos lucros e resultados de todos os bancos e cobrando do banco quando a gente... Vocês já viram várias vezes, vários momentos em que o sindicato foi lá cobrar, apontou que tinha diferenças, né, cobrou que fossem pagas essas diferenças. Então, nós vamos acompanhar o pagamento aí da PLR, da segunda parcela, ou seja, da complementação aí da PLR dos bancários da Caixa, né? E já sabemos que vai ser paga a regra básica sem nenhum redutor, né? Vai ser, portanto, aquele redutor feito lá terá que ser recolocado neste cálculo, nesses valores. As diferenças terão que ser pagas agora no dia 1º de março, para que os bancários da Caixa também paguem suas contas, como a gente viu aqui no primeiro bloco, conversando com o pessoal do Itaú, sabendo que o bancário tem IPTU, tem PVA, matrícula da escola dos filhos, né? Material escolar, que também é bem caro, que tem o carnaval aí para aproveitar, né? Muita gente que está aproveitando o feriado prolongado, vai viajar, vai descansar, porque o ano realmente é de muito trabalho e a Caixa, os empregados da Caixa fazem o pagamento, né, de tantos programas sociais, tem muitos trabalhadores, muita gente para atender e tem normalmente uma carga de trabalho, uma sobrecarga de trabalho muito grande, né? O trabalho do bancário hoje é assim, a gente tem que aproveitar bastante nesses feriados para descansar e para voltar a cuidar muito bem da saúde e da condição de vida, né? E o carnaval pode ser mais leve, para quem não sabe, sempre é tempo de aprender, e quem já esqueceu, lembrar da tributação, né, Joânia? Não temos a tributação do imposto de renda, não é? Havia uma preocupação de muitos bancários da Caixa, da gente ter um pagamento acumulado agora, né, em fevereiro, de mudar a margem do imposto de renda. A tributação da PLR, ela é exclusiva, né? Na verdade não junta com o salário, né? PLR é tributação exclusiva. Mas a gente conversa sobre isso no próximo bloco, a gente vai dar um intervalo agora e depois nós vamos voltar falando sobre isso e sobre a PLR dos bancários do Banco do Brasil. Obrigada, Jaqueline.
estamos de volta aqui, vamos continuar o nosso momento bancário debate, no último bloco falando sobre PLR. A gente já conversou aqui sobre o pagamento da PLR do Bradesco, que já foi feito, do Santander, que já foi feito, né? Do HSBC, que vai acontecer agora no dia 25, que vai ter uma melhora, né? Nós conversamos sobre o pagamento da PLR da Caixa Econômica Federal, que vai acontecer no dia 1º, do Itaú, que vai acontecer também no dia 1º, e que o sindicato reivindicou que o banco pagasse o PCR junto, os R$ 1.600, que só viria em maio, e o banco atendeu essa reivindicação e vai pagar PLR e PCR no dia 1º de março. Agora nós vamos conversar um pouco sobre a PLR dos bancários do Banco do Brasil. A PLR dos bancários do Banco do Brasil é um pouquinho diferente da PLR geral da FENABAN. Ela é paga semestral também, mas antes de falar disso, os bancários têm perguntado aqui: mas como é que é a tributação da PLR? Os bancários estavam perguntando, a Jaqueline começou a falar no bloco passado, é tributação exclusiva, não junta com salário. Você recebe um pagamento, né? A tributação é exclusiva. Você vai receber o salário e a parte você vai receber a PLR. E aí sim vai ser calculado o imposto de renda. Nós fizemos toda uma discussão, uma negociação desde dezembro, que a CUT, com as outras centrais, vem discutindo com o governo, que tinha que corrigir a tabela do imposto de renda. A nossa presidenta Dilma já informou que vai fazer essa correção da tabela do imposto de renda para que a gente pague menos. Mas nós também, nesse processo de negociação, colocamos para o governo que a gente quer discutir a isenção, né? A isenção do imposto de renda do pagamento da PLR do trabalhador, mesmo que isso tenha um limite. Quem ganha até tal valor é isento. Hoje a gente paga imposto de renda da PLR naquelas regras da tabela. Nós queremos isentar e vamos continuar na campanha para essa negociação acontecer e que o trabalhador também seja isento do pagamento da PLR. Vocês têm que ajudar a gente nesse debate. O Ernesto aqui, Ernesto é funcionário do Banco do Brasil, é diretor da executiva do sindicato, é responsável pela folha bancária, pela nossa comunicação. Ernesto, como funciona a PLR do pessoal do Banco do Brasil? E os bancários estão perguntando aqui quando é que eles vão receber. Bom, a PLR do Banco do Brasil, ela é diferente porque é semestral, né, como já foi dito pela Juvândia. Então, o cálculo depende do lucro líquido apurado semestralmente. O pagamento, o banco já afirmou que vai antecipar para o dia 28. Caso contrário, o pagamento se daria 10 dias após a distribuição dos dividendos aos acionistas. Bom, para entender a PLR do Banco do Brasil, primeiro é importante resgatar um pouquinho de história, porque senão a pessoa fica descontextualizada. Nós tivemos PLR a partir de 2003, bem depois do restante da categoria. Antes o banco só pagava uma participação em resultados que era discricionária, era injusta. Em 2003 a gente conquistou a PLR. Todo mundo recebia, é Exato. isso? Era o PRX? Era um valor muito pequeno, né? Era um PR, um valorzinho muito pequeno para quem estava no dia a dia da agência. Aí em 2005 a gente conquistou os 4% do lucro líquido distribuído linearmente, que é importantíssimo, porque é justo, porque divide por igual para todas as pessoas. E fomos melhorando. Então, como é que funciona o cálculo? Você pega o lucro líquido do semestre, né, calcula os 4% e divide pelo número de funcionários do Banco do Brasil. Além desse valor, você também tem que acrescentar um valor fixo, que é a regra da FENABAN, R$ 550 por semestre, e também mais 45% sobre o salário da pessoa. Somando tudo, dá um número de salários que o banco chama de salário paradigma. Por exemplo, um auxiliar administrativo ganha 1,6 salários por semestre. Na prática, dá quase 3,2 salários por ano, que não é pouca coisa, né? E o número de salários depende da carreira, do cargo que a pessoa ocupa no Banco do Brasil. Como boa notícia, o lucro do banco nesse segundo semestre foi de 6,6 bilhões. No primeiro semestre do ano passado, ele deu 5,1 bilhões. Então, a parte linear que vai ser dividida pelos funcionários vai aumentar. Além disso, o salário também aumentou, né? 7,5% no mínimo, porque algumas carreiras aumentaram até 10%. Mas, usando 7,5% como parâmetro, vai aumentar também um valor na parte fixa no cálculo da FENABAN. Na verdade, 60% dos empregados do Banco do Brasil tiveram um reajuste em torno de 10,5%, 10,3%, né? Então, agora, é claro que o cálculo simples de um percentual linear sobre o lucro não é suficiente, porque é importante também saber o número de funcionários do banco. No primeiro semestre, nós tínhamos 106 mil funcionários. Nós contratamos mais 10 mil funcionários, fruto de um acordo também. Então, tudo isso mexe no cálculo. Só que 10 mil contratados, 4.500 não foram demitidos a pedido ou foram aposentados, então o cálculo fica praticamente inviável de fazer agora. A gente vai fazer uma reunião semana que vem com o banco e a gente deve emitir mais informações para os funcionários. De qualquer maneira, o sindicato vai acompanhar isso, está conferindo os cálculos, vai fazer todo um acompanhamento e, enfim, cobrar
né, aquilo que foi negociado, que seja implementado aquilo que for negociado, né? Agora, o Ernesto, também, nesse mês de março, tem o PCR. Nós negociamos lá na campanha salarial, né, passada, que além de tudo isso que ficou negociado, teria que ser implementado o PCR, né, e ele vai ser feito agora em março, retroativo a janeiro, né? Quer dizer, obviamente que o PCR ele é bem complexo, então você tem que calcular os pontos de cada um para enquadrar nesse PCR desde 2006, conta a tua permanência naquele, ou seja, a partir de 2006 que eles vão começar a contar os pontos de cada um, de cada funcionário, mas isso vai ser implementado agora no mês de março. Gilvândia, antes de falar sobre o PCR, eu queria só dar uma palhinha ainda sobre a PLR, porque tem dois grupamentos muito importantes para nós no sindicato, que um é o pessoal que trabalha no Marambaia, que é o CPD, né? É o nosso Centro de Processamento de Dados que veio da nossa Caixa. Lá nós temos uma demanda para recalcular os salários paradigma, para melhorar a PLR desse pessoal que trabalha lá. Fizemos reuniões com os trabalhadores e há reclamações que eles receberam valores menores que pessoas que fazem a mesma função. E também na central de atendimento, uma outra reivindicação para majorar um pouco o valor, porque eles estavam recebendo uma PLR menor do que um escriturário com 17 anos de banco. Porque nenhum escriturário do Banco do Brasil recebe menos do que a PLR calculada para um escriturário de 17 anos. Então a gente tem essas demandas, nosso representante na comissão de empresa levou essas demandas e a gente vai cobrar fortemente o banco, né? Sobre o plano de carreira e remuneração, né? Ele é baseado no mérito. Então, em março, o banco deve refazer todos os cálculos a partir de 2007, né? E vai retroagir um pagamento desde setembro do ano passado, quando nós assinamos o acordo. Então, pagaria setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março agora. Então, vai entrar mais um dinheirinho, né? Para esses 60%, né? De pessoas que têm os salários menores. E para quem tem o salário maior, como é que se reflete na vida dele? Agrega um valor ao salário base dele, que deixa ele um pouco menos dependente da comissão, que isso é um grande problema no banco hoje. Quando a pessoa perde a comissão dela, muitas vezes o salário cai para metade, às vezes para menos do que isso. A gente sabe que isso tem que ser melhorado ainda, né? Vamos continuar lutando para melhorar, mas já é um pequeno avanço e é uma conquista de todos os trabalhadores, né? E dos comissionados, principalmente, que ajudaram muito na campanha do ano passado. Outra coisa é que na campanha passada nós conquistamos, né? Que o banco não pode fazer um descomissionamento dos empregados, né, apenas com uma ou duas, né, avaliações. Tem que ser pelo menos com 3 ciclos avaliatórios contínuos, ou seja, consecutivos. Se eu fui negativo, se eu tiver 3 avaliações seguidas negativas, aí em tese, né, claro, nós ganhamos tempo nesse processo, nós não concordamos com nenhum tipo de descomissionamento, mas antes o banco estava fazendo descomissionamento com um ciclo avaliatório negativo. Você foi mal 6 meses é o período para fazer a avaliação. Se foi mal, o banco te descomissiona. Quer dizer, não te dá feedback, não te dá oportunidade de melhorar, que não conversa com o empregado, não vai entender o que aconteceu. Então você tem que ter no mínimo 3 ciclos avaliatórios negativos consecutivos para haver esse descomissionamento, diferente do que acontecia antes. Isso precisa muito que o empregado, que o funcionário lá do Banco do Brasil esteja atento, acompanhando se o banco está cumprindo esse acordo, porque nós temos que cobrar que ele cumpra. Certo, Ernesto? Eu queria acrescentar mais uma coisinha. Pode acrescentar. Mandar uma mensagem para os funcionários que pediram aposentadoria, né, ou que foram demitidos, e também para os caixas executivos que substituem no caixa, ficam às vezes 1 mês, 2 meses no caixa. Para esses funcionários é feito um cálculo, né, proporcional aos dias, só que o crédito ele pode demorar um pouco mais, porque daí o cálculo é feito 1 a 1. Então, no caso desses trabalhadores, aguardar o pagamento, se tiver alguma dúvida, entrar em contato com o sindicato, que a gente vai mandar a demanda para o banco, cobrando que ele faça o crédito dos valores, que é previsto em até 1 mês após o pagamento da parcela dos demais trabalhadores. Muito bem, então nós estamos encerrando aqui o nosso Momento Bancário em Debate. Falou hoje sobre a participação nos lucros e resultados. A gente também, lembrando aqui, para encerrar, que o pessoal, os bancários do Safra receberam a participação nos lucros e resultados pelo teto, os 2,2 salários, mais os R$ 2.400, e tiveram um acréscimo que foi negociado pelo sindicato junto com o banco, de 20% nesses valores totais que estava previsto na convenção coletiva de trabalho, né? E pagou em dezembro. Citibank também antecipou o pagamento, a pedido aí do sindicato, uma negociação.
E o sindicato vai continuar acompanhando os pagamentos, a publicação dos balanços dos bancos e vai fiscalizar para ver se os bancos pagaram corretamente a PLR. E você também tem que nos ajudar e pode nos ajudar nessa fiscalização e nesse acompanhamento do pagamento da PLR. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que nós temos aqui uma Secretaria de Assuntos Socioeconômicos e os diretores do sindicato também acompanharão o pagamento da PLR de todos esses bancos e vão saber responder, analisar, ajudar você a entender como é que funciona a PLR, se você ainda tem alguma dúvida. No próximo Momento Bancário em Debate, nós vamos conversar com as blogueiras. Nós estamos chegando aí no mês de março, e o mês de março é o mês da mulher. A gente aqui no sindicato sempre discute um conjunto de atividades que a gente realiza no mês de março, porque a gente está buscando a igualdade na nossa sociedade, porque uma sociedade melhor para todo mundo é uma sociedade de iguais, é uma sociedade com respeito, com fraternidade, com justiça social, enfim. Então, no dia 1º de março, no próximo Momento Bancário e Debate, nós vamos conversar com as blogueiras. Vamos fazer aqui um debate, nós convidamos você, a partir das 19 horas, na próxima terça-feira, assista mais um Momento Bancário e Debate. Obrigada, boa noite a todos e até o próximo programa. Boa noite.